Pensando nos vikings, o que lhe vem à mente? Invasores, saqueadores, com pinturas faciais, tatuagens e armas ameaçadoras? E quanto ao homem com a lista de compras sendo repreendido por esquecer o leite? Provavelmente não pensou nisso, certo? Então, prepare-se para uma jornada fascinante pela vida e casamentos dos autênticos vikings, que cultivavam mais do que batalhavam. Essas uniões eram, na verdade, contratos legais. Todo casamento começa com uma cerimônia, mas os casamentos nórdicos tinham início com um acordo formal. Os casamentos entre os vikings não eram apenas o romance de dois apaixonados iniciando uma nova família, mas sim a construção de uma sólida aliança entre duas famílias já existentes. Esse pacto era forjado por meio de intensas negociações entre os clãs e, frequentemente, era arranjado pelos anciãos. Acredite ou não, naquela época, a idade apropriada para o casamento era entre 12 e 15 anos. Assim, segundo os antigos escandinavos, essas crianças eram maduras o suficiente para se casar, mas não possuíam autonomia para escolher seus próprios cônjuges. Os representantes de ambas as famílias se reuniam para deliberar sobre questões como o dote da noiva, o apoio mútuo em tempos de guerra e paz e a distribuição da herança. Em certas ocasiões, essas complexas negociações poderiam se estender por até 1 ou 2 anos. Os vikings possuíam um conjunto rígido de diretrizes legais para esses acordos matrimoniais. Em relação ao noivo, a preparação envolvia uma tarefa singular. Era seu dever adentrar a sepultura de um antepassado e recuperar a espada deste. Esse ritual simbolizava o fim de sua infância e o início de sua vida adulta como homem. Após esse ato, ele era conduzido a um banho coletivo com outros homens, onde o primeiro estágio consistia em transpirar o suficiente em um banho de água quente antes de se submeter a um mergulho revigorante em água fria. Quanto à vestimenta para o casamento, ela passava a ser de pouca importância, mas o penteado precisava ser adornado com um símbolo de Thor, o deus do trovão, junto com a arma ancestral. A noiva seguia um ritual de banho similar, mas em um local distinto, acompanhada pelas mulheres casadas de sua família. Antes do banho, porém, ela era encarregada de retirar o kransen, uma tiara que simbolizava sua virgindade, bem como outros sinais de sua juventude. Esses objetos eram posteriormente armazenados em uma caixa, a ser entregue à sua filha no futuro. Em relação à indumentária da noiva, a ênfase recaía menos sobre a roupa e mais sobre a obrigação de usar a coroa nupcial da família, ornada com flores e cristais a enfeitar os cabelos. A obtenção de uma licença de casamento e a presença de um ministro ordenado já eram desafios naquela época, assim como são hoje em dia. Os vikings enfrentavam uma complexidade adicional na contratação de um gote, o sacerdote responsável pela cerimônia de casamento. Antes do ritual nupcial, o gote realizava rituais sangrentos para aplacar os deuses. Dependendo de qual deus estava sendo honrado, um animal era sacrificado diante de todos os presentes. A carne do sacrifício era destinada a um banquete, enquanto o sangue era derramado sobre a estátua do deus, e uma pequena quantidade era aspergida sobre o casal como uma bênção divina. Esse processo pode parecer um tanto intrigante, mas assim como nos dias de hoje, a cerimônia de casamento viking era, em sua essência, um momento de troca de promessas e votos entre o casal recém-formado, incluindo a entrega das alianças e até das espadas de família, que poderiam ser mantidas como herança. A presença de familiares e amigos era requisitada como testemunhas. Após o banquete e a celebração que se sucediam ao casamento, cabia aos convidados assegurar que o casal consumasse o matrimônio, garantindo assim a validade da união. Para reforçar essa validação, pelo menos 6 pessoas eram encarregadas de supervisionar o momento íntimo do casal, o que poderia fazer alguns se questionarem sobre a privacidade dos recém-casados.
A vida após o casamento entre os vikings se desenrolava em uma sociedade predominantemente masculina. No entanto, as mulheres vikings desfrutavam de um grau maior de direitos e liberdades em comparação com outras partes da Europa daquela época. A maioria das mulheres desempenhava o papel de donas de casa na era viking, embora uma pequena porcentagem delas se aventurasse em incursões vikings. A rotina diária das mulheres girava em torno das tarefas domésticas, incluindo a preparação de alimentos, lavanderia e a criação de animais. Além disso, elas eram hábeis na confecção de roupas. Para se ter uma ideia, uma mulher viking poderia gastar até 35 horas para fiar a quantidade necessária de fios para um dia de tecelagem. Ter filhos trazia consigo desafios adicionais. Na era viking, não havia escolas disponíveis e, portanto, os pais tinham a responsabilidade de preparar e educar seus filhos para a vida adulta. As filhas eram instruídas em tarefas domésticas por suas mães, irmãs e tias, abrangendo desde costura até a administração de uma casa. Os filhos, por outro lado, acompanhavam seus pais, irmãos e tios para aprender as habilidades agrícolas, bem como as artes da guerra viking. Ambos os sexos eram instados a levar essa formação a sério desde tenra idade, com a expectativa de se tornarem proficientes até completarem 10 anos. Em relação aos divórcios, as mulheres tinham o direito de requerê-los da mesma forma que os homens, e podiam até mesmo recuperar seus dotes em casos bem-sucedidos. No entanto, os homens vikings desfrutavam de liberdade considerável em relação ao adultério, podendo ter várias amantes, enquanto as mulheres não tinham permissão para manter relações às escondidas de seus maridos. Em situações onde a insatisfação sexual da esposa era alegada como motivo de divórcio, ela não podia se envolver romanticamente com outra pessoa até que o divórcio fosse formalizado. Com a introdução do cristianismo entre os vikings, as penalidades para o adultério se tornaram mais severas, incluindo castigos públicos e até mesmo a pena de morte. De fato, um marido tinha o direito de matar sua esposa e seu amante em flagrante delito. Curiosamente, a violência doméstica era desaprovada na sociedade viking, e um homem que agredisse sua esposa era alvo de vergonha e humilhação. As mulheres tinham o direito de deixar seus maridos caso sofressem abusos 3 vezes ou mais. Nos casamentos vikings, havia um senso de propriedade mútua. O marido possuía a esposa, e a esposa possuía igualmente o marido. Isso significava que, se um marido trouxesse uma amante para casa, a amante tinha que obedecer às ordens da esposa a todo custo. Embora fosse uma época diferente, algumas dinâmicas matrimoniais permanecem constantes. Os vikings eram uma linhagem singular quando se tratava de equilibrar o árduo trabalho de sustentar suas famílias, proteger suas casas contra bandidos e desastres naturais, criar e educar seus filhos, enquanto, ao mesmo tempo, apreciavam seus casamentos de acordo com os costumes da época. O que você pensa disso? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de se inscrever para ficar atualizado, além de nos informar quais costumes antigos intrigantes você gostaria de explorar em seguida. Agradecemos por ter nos acompanhado nessa jornada.